Boa tarde, estamos aqui recebendo Márcia Cambeba, uma grande intelectual, que estamos aqui com essa possibilidade de falar, então, sobre a participação também da mulher indígena. E eu fiz aqui, Márcia, eu fiz um pequeno CV seu, aí você depois, claro, vai se apresentar bem melhor, mas eu retirei alguma informação sobre você. Doutora em Letras pela Universidade Federal do Pará, mestre em Geografia pela UFAM, Universidade Federal da Amazônia, nascida em Triuchipa, em Belém dos Solimões, município de Tabatinga, Amazonas, pertence à etnia Omagua Cambeba. Em sua tese de doutorado, os Omagua Cambeba, narrativas, dispositivo colonial e territorialidades na Pan-Amazônica contemporânea, discorre ela sobre as histórias ancestrais que preservam as línguas, a cultura e a existência na força da oralidade, de cosmopercepções e de poéticas que expressam o caminho do Cuaraçu, que costuram narrativas de resistência e de pertencimento em uma reconexão com a memória e o território dos Cambeba do Brasil e do Peru. Então, é uma honra poder estar aqui com Márcia, representando esse momento indígena aqui no nosso curso. Então, paisagens transculturais, Márcia, é um conceito, então, da transculturalidade estética do professor Jacques Poulan, da Universidade de Paris 8, Saint-Denis, e a ideia de que todas as artes estão interligadas e que nós também podemos nos contaminar, e no bom sentido antropológico, de outras culturas, né? Que essa troca, então, da interculturalidade seria mais profunda na transculturalidade, em que nós também poderemos receber as questões indígenas aqui para discutir um novo Brasil que esperamos seja muito promissor. Então, passo a palavra agora para a Márcia. É um prazer muito grande poder estar com vocês, poder receber esse convite para estar falando sobre paisagens, envolvendo também a questão da mulher indígena, a relação estabelecida com o território. A professora falou em paisagens transculturais, interculturais, interdimensionais, eu diria, né? E isso, para nós, é muito importante. Estar com vocês é para mim, uma oportunidade de partilha de saberes. Agradeço o convite também que veio pelo professor Sandoval, de estar aqui, junto com a professora Diná, junto com todos e todas que estão aqui, professora Betânia, tantos e tantos que estão participando juntos. Eu sou Márcia Cambeba, como a professora apresentou, sou uma indígena que vem lá do Alto Solimões, Amazonas, nascida na aldeia Belém de Solimões, do povo de Cuna, mas de pertencimento somente de território, porque só nasci, não tenho ancestralidade de Cuna. Minha ancestralidade vem do povo Omagua Cambeba, Cocama e Uitoto. Então, vou começar esse momento trazendo um canto, porque para nós paisagem não é apenas o cenário, não é apenas o que é natural e o que é artificial. Paisagem para nós é o todo. Paisagem para nós é o corpo que pulsa, e nessa pulsação nós vamos sentindo memória, nós vamos percebendo a importância do silêncio, nós vamos compreendendo que, mesmo através da escrita, dos desenhos, das relações estabelecidas com a natureza, o corpo, ele é vivo e ele também produz, ele também é paisagem, né? Ele também reflete essa paisagem. E, e a mulher indígena, ela tem uma relação de pertencimento, não estou menosprezando os homens, mas
é por ela que repassa os saberes, ela que é a transmissora dos saberes, ela quem cuida da terra, porque a terra tem alma de mulher, a terra tem alma feminina. Então, quando nós pensamos nesse corpo vivo que pulsa memória, nós vamos pensar também nas oralidades, nas narrativas, nas histórias contadas, repassadas de geração em geração. E essas memórias, elas estão cheias de sabedoria. Então, nós ouvimos as histórias, os rezos, muitas vezes eles são ensinados, mas também aprendemos os cantos, né? E produzimos também a própria cultura. Esse canto, por exemplo, é de minha autoria. E com Michel, o sultão, e com Michel, o sultão, Dani, Tutashi, Garitama, Dani, Sani, Ritama, Dani, Dani, Ritama. Então, para começar esse momento, para começar essa nossa conversa sobre essa relação estabelecida com a paisagem e os povos indígenas nesse contexto, eu trago o canto, mas também trago o silêncio. Porque o silêncio, dentro do entendimento do que é o sagrado, do que são as narrativas, os diálogos estabelecidos entre os anciões e nós, os mais jovens, o silêncio, ele é uma forma de linguagem que se estabelece para que nós possamos ter um tempo não só para escutar, mas também tempo para refletir. Quando nós somos crianças, quando as crianças nascem, que elas já começam a andar, elas são primeiramente apresentadas à natureza, à floresta, para que elas possam ter esse momento de aprendizado com os espíritos da floresta. E como é que se dá esse aprendizado? Como que elas conseguem receber esses saberes? No silêncio. É um silêncio que muitas vezes assusta, de tão profundo que ele se apresenta. Então, hoje, nós vivemos um tempo muito acelerado, onde nós não conseguimos mais silenciar para ouvir o outro. A gente não consegue mais silenciar para escutar horas a fio a palavra falada, a linguagem falada, o que dirá a linguagem silenciosa que vem do rio, que vem da floresta, que vem das árvores, porque o silêncio ele não é vazio, ele também vem carregado de sabedoria. Então, essa oralidade, ela floresce como raiz profunda, mas para que a gente consiga encontrar a profundidade certa para que a oralidade se concretize, se enraize, crie raízes nessa geração que já vem com TikTok, que já vem com o Wi-Fi, que já vem com a internet, com as redes sociais, nós precisamos ensiná-los também a silenciar. Não é só a cidade que desaprendeu.
A própria aldeia já está desaprendendo o que é silenciar para escutar a voz da natureza. E escutar a própria voz ancestral que brota do seu interior. Então, tudo isso eu estou falando no entendimento do que seja paisagem para nós. Né? Paisagem não é só a, a, aquilo que os nossos olhos conseguem ver, ou até onde os nossos olhos conseguem alcançar. Paisagem para nós é tudo isso, é a vivência, é o sentir, pensar o território. Então, eu não consigo imaginar a vivência no meu território, a minha relação estabelecida com a paisagem, se eu não tenho o sentir pensar, né? Essa relação de sentimento, de pertença, de pertencimento com essa paisagem, com esse território. Porque a paisagem, ela pode ser natural, como ela pode ser modificada, né? A paisagem da cidade, as relações que se estabelecem com o território, essas modificações que nós vamos fazendo na paisagem, né? Então, eu preciso sentir, preciso me interligar com essa paisagem, preciso vivenciar esses momentos com o meu território. Um belo dia eu estava dando aula, eu sou professora também, como vocês, ou alguns aqui. Eu dou aula para graduação intercultural indígena. Estava dando aula para o povo Uai-Uai, e de repente era domingo, minha folga, e eu fui fotografar. Eu também fotografo, né? Tanto é que aqui eu tenho algumas fotografias feitas, essas retratam o meu povo. Então, a relação que se estabelece com a natureza, a criança precisa desse tempo para se entrelaçar com as árvores, para sentir, para sentar num galho de uma árvore e pensar. Não é só viver no território, é preciso sentir, né? É preciso experienciar essas vivências, né? É preciso se enraizar com as árvores, com tudo que existe e tem vida dentro desse território. Então, nós vamos compreendendo a importância do rio, a importância de uma remada, né? A importância de dar um mergulho fundo, como essa menina, né? Então, essa relação bonita que a gente tem com a água, onde, se eu virar de cabeça para baixo, ela continua sendo a mesma menina, de ambos os lados, né? Não tem uma... A água, ela não só lava o nosso corpo, mas também ela purifica. Então, o cuidado que a gente tem com a natureza, por exemplo, dar conta de um ninho de passarinho desse aqui, aprender a cuidar dos passarinhos. Não só destruir, né? Não só balar o passarinho, como a gente fala para eles, mas entender que nessa relação estabelecida com a natureza também se estabelece o sagrado. No repasse dos saberes, na troca de cacicado, como é aqui nessa foto, a mãe passa para o filho, a dona Teca passa para o Uruma, que vai perpetuar a geração de caciques, né? Porque na aldeia Cambeba sempre é a mulher, é matrilinear, não é patrilinear. No entanto, o único que aceitou assumir o posto de cacique foi o filho, nenhuma das filhas quiseram, e teve que ser, então, Uruma mesmo, né? E aí, é muito bonito a gente ter essa relação que se estabelece, né, com a pescaria. É o velhinho que está pescando somente aquilo que vai ser consumido pela família, nada mais além daquilo que a gente precisa para sobreviver.
Então, nós não pegamos em excesso. Para que ir além do que a gente necessita, né? E assim, essas relações, elas vão se estabelecendo. Por quê? Porque essas crianças aqui, elas aprendem com os mais velhos a respeitar, a respeitar o tempo, que é circular e não linear. Na circularidade do nosso tempo, a natureza é a nossa mestra. A natureza diz o tempo do deslocamento, a natureza diz o tempo que nós temos para plantar, para colher, a natureza vai dizendo o tempo que nós temos para os rituais. Nós não fazemos rituais ao bem-querer, a hora que a gente quer, nós obedecemos o tempo também, o tempo da lua. Então, lua cheia sempre vai ter ritual na aldeia. Essa relação que nós criamos com os rituais é uma relação justamente de gratidão. Nós, indígenas, agradecemos o tempo todo. E essa relação de gratidão, esses rituais, aqui nós estamos com a nossa roupa identitária. Aqui não, nós não estamos caracterizados. Ah, você pode vir caracterizada? Não, não venho caracterizada. Eu venho com a minha identidade cambé. Eu não me caracterizo de Índia, porque Índia eu não sou. Eu sou povo originário. Então, eu visto a minha roupa identitária quando eu coloco o meu grafismo, também sabendo a que grafismo eu quero comunicar. Eu não vou colocar qualquer grafismo, porque existem grafismos que indicam a morte, que indicam luto. Então, que grafismo, que momento eu estou, qual é o meu momento? Que momento eu estou celebrando? Então, se é alegria, eu vou colocar um grafismo que se adeque àquele momento. E a nossa roupa identitária, com os nossos, quem usa cocá, põe cocá, o cambeba não é de cocá, o cambeba, ele usa uma tiara, na linguagem mais de vocês, uma tiara, né? Capara para nós, que é feita de tucum. A minha está um pouco longe de mim agora, mas eu tenho uma. Então, nós usamos capara. Os homens também. Eles não usam cocá de pena. Eles usam de madeira, né? Então, assim nós vamos territorializando os nossos dias. A paisagem que nós construímos é muito diferente da paisagem da cidade, porque nesse cuidado com a natureza, nós nos sentimos a própria natureza, né? A criança aprende a remar muito cedo, que é justamente uma forma não só de deslocamento, aprender a se deslocar, mas uma forma de subsistência. Esse menino estava voltando, foi fazer um mandado para a mãe, estava voltando para a aldeia, e não tiramos das crianças o direito de brincar, subir nas árvores, mas também aprender que na territorialidade de um povo, eles precisam entender como é que se faz uma farinha. Então, essa produção de farinha é justamente o que eles necessitam para a sua subsistência. Aqui eles não estão tendo, eles estão tendo uma aula. Essa aula se chama Educação Indígena. A aula do professor não indígena dentro da aldeia se chama Educação Escolar Indígena. Então, há uma diferença entre a educação indígena e a educação escolar indígena. A educação indígena é tudo isso que vocês viram. É a criança que aprende a cuidar da outra, mesmo que não seja sua irmã biológica, mas na aldeia um cuida do outro, em uma relação de reciprocidade, em uma relação de cuidado, em uma relação de afetividade. Então, nós todos cuidamos uns dos outros. É por isso que nós nos consideramos parentes. Parente é aquele
que cuida do outro, parente é aquele que se reconhece no outro, parente é aquele que olha no outro e se vê. Por isso nós falamos tanto do bem viver, que não é viver bem, não é? Há uma diferença entre viver bem e bem viver. No bem viver, eu vou me preocupar não só com os humanos, mas também vou me preocupar com o não humano. E quando eu falo de não humano, eu me refiro à espiritualidade que vem do rio, ao sagrado que o rio tem. Eu me refiro à relação estabelecida desse rio com as pessoas que pulam na água, que se banham, que se deixam envolver pelo rio, que se deixam abraçar pelo seu solapamento. O que é solapamento? Nada mais do que o banzeiro quando bate no corpo da gente, ou mesmo nas barrancas, ou mesmo na canoa, e vai fazendo, e vai produzindo cantigas, cantigas que fortalecem o nosso entendimento da relação com essa espiritualidade que é o sagrado do rio. O rio ele é um sujeito de direito. Né? O rio ele é um sujeito, portanto, ele tem direitos. Né? E nós temos que respeitar o direito do rio, o direito das águas, a relação que se cria com a natureza é uma relação de sagrado. Se eu não entendo, se eu não compreendo, não me vejo nessa relação, nesse círculo que nós vamos chamar de ancestral e de sagrado, eu não vou compreender o rio como esse ancião. Eu não vou perceber no rio um bisavô, um tataravô. Eu não vou entender as histórias que o rio conta todo dia. Todo dia o rio conta história. Todo dia o rio me traz novas informações. Ele me dá novas informações geográficas. Como é que eu compreendo a geograficidade do rio? Como é que eu compreendo a territorialidade das águas? Como é que essas territorialidades, elas fortalecem o meu viver? Qual a relação que eu... Qual é o rio que corre em mim? Que rio corre em mim? Como que esses rios se confluem? Para onde eles me levam? Então, eu digo no livro Saberes da Floresta que o rio que corre em mim é o rio de memórias, é um rio de pertencimento, um rio de identidades, um rio de cultura, um rio que reflete e que me diz o tempo todo e que me lembra o tempo todo que eu sou o povo das águas. Eu sou cambeba, eu sou mágoa. Eu vim de uma gota d'água, portanto, eu sou, sim, o povo das águas. Então, eu preciso que esse rio esteja presente em minha memória. Eu preciso que o meu corpo seja fluido como um rio, que as minhas identidades sejam fortalecidas pela forma como o rio me molda, como o rio me criou. O rio me criou, né? Então, eu tenho um poema que eu vou falar aqui para vocês, deixa eu ver, essa relação que nós criamos com o rio. Deixa eu ver aqui. É que esse ventilador não está me deixando em paz. Eu vou falar o silêncio do rio Mapuera, porque eu acredito que vai bem de encontro com o que eu estou dizendo. O silêncio que me habita, que é sentido até por quem nos visita, vem das pedras da imensidão. De manhã é silêncio da aurora, à tarde é silêncio do vento que murmura para a folha que se agita. À noite é silêncio que vem com a força da escuridão que me diga a bela canção. Mas existe um complexo de cultura que se une e resiste à vida dura, na certeza de que o silêncio está na educação. Silenciados, buscamos nossas histórias de migrações e de lutas com vitórias, onde a união nos fez seguir e formar nação. Dela fazem parte vários povos vivendo como irmãos. Então,
Eu escrevi esse poema porque, quando eu cheguei na aldeia Mapuera, eu me deparei com silêncio profundo. Tudo era silêncio. Eles desciam para tomar banho 5 da manhã, num silêncio profundo. Eles jogavam bola, a gente não via o grito dos meninos. Era muito silêncio. E eu fui tomada por um silêncio que me habitou e que me fez refletir muito e produzir esses poemas que viraram depois material para esse livro, né? O rio que leva sedimentos leva pessoas, sonhos, é abrigo, encanto, leva cultura, educação, fazendo banzeiro, ensinando canção, lavando corpos, alma, regando plantas sedentas de proteção. O rio que leva sedimentos une pensamentos, constrói sentimentos, fortalece pertencimentos, canta ninando o berço da civilização. É pai, irmão, amante, beija a menina com amor e paixão. Eita, rio, meu irmão, vou deslizando na palma da tua mão. Então, eu gosto muito de falar sobre essa relação bonita que o rio nos proporciona, né? E assim a gente vai entendendo que na cultura dos povos indígenas, essa paisagem que nós vamos entender muitas vezes como natural, como artificial, que é muito transformada por nós, seres humanos, e aí quando eu digo nós, estamos todos nós, indígenas, não indígenas, e nós modificamos a paisagem conforme a nossa necessidade. A mulher indígena, ela é guardiã dessa paisagem, guardiã também da paisagem e da palavra. Ela tece lutas, como ela tece fios, fios de tucum. O que é tucum? Tucum é essa fibra. Isso aqui é tucum. Então, com esse tucum, nós vamos tecer maqueiras que vocês vão conhecer como redes, que embalam os nossos saberes, que embalam as nossas memórias, que fortalecem o nosso pertencimento, que servem de dormida, né? Nós dormimos nas maqueiras, as maqueiras que são tecidas e são trançadas pelas nossas anciãs. E quando elas trançam a maqueira, elas vão colocando saberes, trançando silêncios, trançando memórias, trançando oralidades, trançando o sagrado que habita essa fibra. Porque na sabedoria do povo, dos povos indígenas, porque eu digo sempre a eles, né? Quando eles me perguntam, parenta, será que um dia eu vou chegar ao doutorado, eu vou ser doutor? Eu falei, você já é doutor por excelência, de um saber milenar que a universidade não tem. Ela busca compreender, ela busca entender, ela quer conhecer. Um pouco mais, um pouco menos, não sei, mas de alguma maneira procura conhecer. Mas vocês são doutores por excelência desse silêncio, desse saber, dessa oralidade, dessas histórias de lutas, de migrações, de fuga, de resistência a epidemias, a brutais violências. Nós somos, nós somos netas e bisnetas, tataranetas de uma avó que foi pega no laço, que foi laçada, que foi estuprada, que foi violentada dentro do seu território, sobre o colo da mãe terra. E quando essa mulher não morria no ato do estupro, ela era virada de cabeça para baixo e com o facão cortava da vagina até a cabeça e dizia: esse bicho não morreu, vai morrer agora. Então, por tudo isso, nós trazemos a tessitura da palavra nessa paisagem. Uma paisagem que também é palavra, uma paisagem que também fala, uma paisagem que também comunica através do silêncio. E lembro mais uma vez que o silêncio
faz parte da narrativa. Ninguém conta uma história sem uma pausa para o silêncio. É preciso acender o cachimbo? Espera aí, deixa eu mostrar aqui para vocês só uma coisa. Essa hora que eu preciso de alguém aqui perto de mim, não tem um ser vivente. Quando eu não preciso, eles estão por aqui, querendo abrir essa porta aí, botando a cara. Que vocês não viram, duas vezes eu faço que eu não estou nem me olhando. Quero nem saber o que eles estão precisando. Mas na hora que eu preciso, eles não botam a cara aí, não. Eu precisava de um fósforo agora. Eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu tenho um isqueiro. Esse quintal. Então, vamos ver se vocês. Esse tabaco aqui, se dá para ver. Porque tem um ventilador aqui que pode soprar isso, que é uma beleza. Então, esse tabaco, ele é muito cheiroso, é um tabaco que é um pajé que faz. E esse aqui é um cachimbo. Então, imaginem vocês um ancião contando história. Que paisagem a gente procura imaginar nesse momento, né? Uma roda no meio do centro da aldeia. Pelo menos é assim que eu faço os meus alunos contarem história. Uma roda no centro da aldeia, ou debaixo de uma árvore, ou no pé de uma árvore, ou perto do rio. A gente se reúne, cada um vai se acomodando como pode, e a história começa. Mas quando é um ancião contando história, a dinâmica é outra. Ele senta no seu banquinho, se organiza, tem o tempo dele para sentar, tem o tempo dele para abaixar e deixar o chapéu no canto. Tudo isso precisa do silêncio. Tem o tempo para que ele enrole, quando ele não tem uma xanduca dessa, que isso aqui se chama xanduca para os funil. Quando ele não tem uma xanduca dessa, ele vai no papel. Ele vai enrolar o tabaco no papel. E a gente está ali, também em silêncio, observando aquela paisagem, observando todo o processo do ancião. Ele acende, né? Vamos ver se eu consigo com esse vento aqui. É, eu vou ter que pedir licença para desligar. E assim, quem sabe, conseguir acender. Agora vamos lá. E aí, essa fumaça que é produzida, eu vou chamar de fumaça do saber. Porque é uma fumaça que brota sabedoria daqui. Esse intervalo que a gente tem para acender o cachimbo, para produzir a fumaça, é o tempo que o ancião leva para pensar no que ele vai dizer. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso para nós indígenas talvez seja comum, natural. Mas quando você olha com seu olhar de pesquisador, eu, no meu caso, eu olho com os dois olhares, eu tenho os dois olhares, né? Eu estou ali como uma cambeba, mas também estou ali como uma pesquisadora que produz cultura também, literatura, e eu percebo a beleza. Depois, essa contação de história, o resultado dessa contação de história vai ser trabalhada na minha aula no outro dia. E eu vou perguntar a eles o que eles observaram no comportamento do ancião. Tudo vai aparecer, menos a pausa do silêncio. E é essa pausa do silêncio que eu pesquiso no meu pós-doc. Meu pós-doc está analisando o silêncio
ancestral, né? A linguagem ancestral do silêncio e do sentir. A linguagem ancestral do silêncio e do sentir é o que eu estou agora no pós-doutorado produzindo, porque eu quero apresentar à academia outras formas de entendimento do que é linguagem, que não são só os signos de comunicação, não são só a palavra, não é só a palavra falada. A linguagem, ela é ancestral. A linguagem, ela está presente no murmúrio do rio, ela tá presente na dança da folha caída, ela está presente no tempo de, de, da puxada de uma chanduca e o tempo da respiração de um ancião que conta história. Ela está presente na paisagem. A paisagem também produz linguagem. E qual é a linguagem que essa paisagem está me dizendo? Qual é a linguagem que essa paisagem produz em mim? Eu, Márcia Cambela. Né? Então, a linguagem ela está presente, por exemplo, nos rituais. Ela está presente no rezo, naquele rezo murmurado, que eu não entendo palavra alguma, mas é um rezo. Ela está presente no sonho, quando eu sonho com os meus ancestrais, quando eu recebo, através do sonho, as informações, as orientações para a vida. Aí eu tenho linguagem, aí também mora a paisagem. E é dessa forma que a gente vai entendendo que a voz, por exemplo, de cada pássaro, cada grafismo traçado na pele ou num artefato como esse aqui, que tem grafismo, é uma forma de linguagem e compõe também essa paisagem. Né? Então, paisagem, oralidade, silêncio, pertencimento, eles se unem como os rios se confluem, alimentando a força da resistência que não se dobra diante das dores, mas floresce como semente de esperança. Então, quando a gente vai pensar essa paisagem pela lente dos povos indígenas, pelo olhar dos povos indígenas, vocês podem dizer agora, não, a Márcia Cambeba disse que não é só território físico, que não é só espaço construído, está para além, está viva, está pulsando na memória a paisagem, está pulsando na espiritualidade, no sagrado, e também no campo das disputas simbólicas, né? Então, em tudo isso, nós vamos ter essa paisagem. Essa paisagem que vocês chamam de transcultural, nós vamos chamar de diálogo entre mundos. É isso que eu entendo quando vou pensar uma paisagem transcultural. Se não tiver o diálogo entre mundos, vai ser como se algo faltasse nessa transculturalidade aí. Né? Esse diálogo entre mundos se faz necessário. Esse entendimento, né, de que tudo isso se comunica, tudo se comunica, o rio, a floresta, a cidade, cada espaço, eles trazem marcadores de encontros, de conflitos e também de muita partilha. Os rezos, as plantas curativas, as plantas que servem para as nossas medicinas, a ayahuasca, por exemplo, quando você bebe ayahuasca e você fica num transe, você fica mareado, como a gente chama, né? A mareação, você vai ficar mareado, a mundiação que vem dos rios. Eu fui mundiada pelo boto, muita gente diz, eu fui mundiada pela matinta. E onde é que estão esses seres, se não na paisagem? E é essa paisagem transcultural que precisa compreender essa relação de entre mundos.
essa relação onde o diálogo entre os mundos precisa acontecer. Eu preciso entender que Matinta, Curupira, Mapinguari, Boto e Iara não são folclore, lenda, mito. Eles são, de fato, encantarias que se comunicam, que dialogam e que estão inseridos nessa paisagem. Ah, há quem diga que aqui em Castanhal nós temos Matinta. Eu não duvido. Inclusive, já fui convidada para conhecer uma. Há quem diga que lá em Benevides tem Matinta. Eu fui convidada para ouvir um anciãozinho que vai contar para mim várias histórias de Matinta de lá. E eu vou ouvir, porque eu entendo que nós temos que ter pertencimentos matínticos. Nós temos que ter pertencimentos e entendimentos de encantarias. É por isso que a palavra ela precisa de encantamento. A palavra precisa encantar. Esse encantamento da palavra perpassa pelo encantamento que nós temos com a paisagem, com a natureza. Eu valorizo um mogno, eu valorizo um cedro, eu valorizo uma andirobeira quando eu valorizo a natureza em mim, quando eu me reconheço natureza, quando eu me acordo, me olho no espelho e digo, hoje eu tô tão linda quanto o mogno, hoje eu estou tão bonita quanto uma samaumeira, né? Eu estou tão viçosa quanto uma andirobeira, e por aí vai. Então, a mulher indígena, nesse entendimento, ela atravessa essas fronteiras culturais. E aí quando eu falo de mulher indígena, não me refiro só à mulher indígena, mas à árvore como mulher, como feminina, a terra como feminina, a água como feminina, a matinta, a curupira como feminino, né? Então, não é simplesmente conviver com o diferente. Não é isso, né, que eu quero dizer. Está para além disso, está relacionado às trocas de saberes, está relacionado ao aprendizado, ao encontro dessas resistências com resiliência, muitas vezes, né? O encontro do silêncio com o rezo, mas também o encontro do silêncio, do rezo com o barulho das ruas, com o agito das cidades, com o ir e vir dos ônibus, com a mudança na paisagem das ruas, nas cidades. Como é que isso tudo fortalece ou atrapalha, ou se relaciona, ou cria uma relação entre mundos comigo, com a forma com que eu vejo o mundo, né? Como eu vejo o mundo também. Entre a memória ancestral e as linguagens contemporâneas. E isso eu procuro levar muito quando eu vou nas aldeias, porque eu digo isso para os mais jovens, né? Vocês que estão na era do TikTok, na era das transformações, na era de vestir determinadas roupas que muitas vezes nem condizem com aquilo, né? Mas é da pessoa, vamos dizer, quem está ali no rap, quem está no hip hop. Eu acho bonito quando essas linguagens elas vêm trazendo a resistência, vêm falando das lutas, vêm falando das resiliências, vêm falando daquilo que é do dia a dia hoje, do contemporâneo da luta indígena e tal. Mas eu sempre digo, não esqueçam o seu lugar. Não esqueçam de onde vocês vieram, né? A vestimenta tem que ser a vestimenta de fato que nos representa dentro do território e fora dele. Não dá para fantasiar demais, né? Porque senão a gente perde a referência. E por tudo isso, essa confluência de vozes, de silêncio, de memória, que a paisagem se revela como espaço de resistência coletiva intercultural. Aí, quando eu falei ainda agora eu falei para vocês que é o intercultural e está para além, né? Porque o intercultural é eu compreender e entender a cultura do outro, aceitar a cultura do outro, mas até que ponto, né? Por quê?
Porque quando nós, indígenas, adentramos a cidade, a gente não tem muito essa interculturalidade, não. Né? É, Galdino morreu queimado, né? Ele estava ali num ponto de ônibus, ele não estava mexendo com ninguém, Galdino não estava afrontando ninguém, ele só queria descansar. E Galdino deitou, dormiu, e alguém veio, 3 rapazes vieram, acharam que era pouco, tocaram fogo no Galdino, né? Tocaram fogo no Galdino. Então, por que fizeram isso, né? Recentemente, no Tocantins, cortaram a língua de uma menina de 18 anos, estupraram a menina e metade do corpo da menina foi carbonizado. 7 de setembro. Para que isso? Necessita disso. Essas barbáries que foram cometidas lá atrás, em outros tempos, em outros séculos, a gente ainda vê se repetir hoje, na contemporaneidade. Então, é muito complicado pensar essa questão da paisagem sem esse entendimento, né, do que é o intercultural, entendendo que quando a gente fala em sustentabilidade, é muito bonito falar de sustentabilidade, né, como prática ancestral, ela é vivida, porque como prática ancestral, a gente já compreende a sustentabilidade de muito tempo. O que nós produzimos é sustentabilidade. Acabei de mostrar para vocês o que é isso, se não sustentabilidade. Pegar, a natureza te dá uma palmeira. Você olha para aquela palmeira e diz assim, será que isso dá para virar uma fibra? Então, tira a palmeira, bota para secar, tira os fios in natura, vai tecendo na perna, fio por fio, para formar isso. Isso aqui é sustentabilidade. Essa corda é natural, está in natura. Né? Então, cultivar a terra sem esgotar, pescar respeitando os ciclos dos peixes. Tudo isso os povos indígenas é milenar, é de geração em geração que esses saberes são repassados. Ninguém aprendeu isso lá no banco da universidade, não. A gente aprendeu que isso é importante, que isso deve ser mantido no colo dos nossos anciãos, que não são estudados dentro de academia, mas tem, como eu volto a dizer, doutores por excelência, de sabedoria milenar. Então, a gente aprende a ler o mundo. Essas práticas nos ensinam a leitura do mundo, nos ensinam consciência ambiental, que hoje é disciplina, educação ambiental e tal, tal, mas a consciência ambiental, a educação ambiental é uma coisa, consciência ambiental é outra. Para entender educação ambiental tem que ter consciência ambiental, senão não adianta. Uma depende da outra. Respeito pela vida. Se eu não tiver respeito pela vida, eu não vou respeitar um mogno, eu vou tocar a motosserra lá e foda-se, né? Não quero saber de nada. Então, a linguagem da oralidade do canto. É preciso cantar para a terra, é preciso cantar para o rio, é preciso cantar para a floresta. Porque, assim, cantando, nós vamos fortalecendo os nossos vínculos afetivos também com a natureza, também com a paisagem. Né? Eu falo de uma alfabetização integral que une o saber técnico com o saber sensível. E aí nós vamos falar da linguagem do sensível, mas se eu não tiver também um entendimento de um saber sensível, eu não vou conseguir produzir uma linguagem do sensível. E isso vai tudo pela oralidade, né? A gente vai entendendo, vai convivendo, vai respeitando, e vai se fortalecendo, né? Vai se fortalecendo na medida que a gente vai criando os laços de pertencimento com a natureza. E quando a gente vai falar de pertencimento em natureza, nós vamos falar de educação interdimensional. Porque o que é educação interdimensional? É tudo isso que eu falei para vocês aqui. Tudo isso é educação interdimensional. A educação interdimensional é um jeito de aprender e ensinar que liga vários tipos de saberes, formas de viver, dimensões de vida,
ela não se aprende só ao conteúdo, ela não se prende só ao conteúdo tradicional da escola. Ela vai além da sala de aula, ela reconhece que há muitas formas de aprender com a natureza, com a comunidade, com a espiritualidade, com o corpo, com os sentimentos. Isso é uma educação interdimensional. Quando a escola entende esse tipo de educação, a criança começa a ter uma outra noção do que é educação, né? Porque educação não vai só naquilo que a gente não vai só no material didático que a gente leva para a sala de aula. É para além disso, né? Então, essa educação interdimensional, ela vem para nos lembrar disso. Ela vem para nos lembrar que a educação ela tem que ser associada também à educação da natureza, à educação da espiritualidade, para poder, quem sabe, formarmos cada vez mais pessoas humanas, humanizadas, porque humano nós somos. Agora, humanizar-se é um processo. Então, essa educação interdimensional ela vai atravessar a fronteira do visível e do invisível, do humano e do não humano. É isso que eu estou dizendo, né? Por isso que eu penso que a paisagem é tudo isso. A paisagem necessita, né, estar nesses lugares. Como é que eu percebo essa relação intrínseca que precisa existir entre homem e natureza? É uma relação que precisa existir, mas houve, em algum momento da nossa caminhada, uma ruptura nesse fio que nos liga. Então, é preciso se reconectar à natureza. É preciso se reconectar a essa educação interdimensional. É preciso se reconectar à interculturalidade. É preciso se reconectar a todos esses saberes para que eu compreenda, então, o meu lugar na paisagem e a paisagem em mim, né? Educação que atravessa tanto o plano físico, espiritual, emocional, intelectual e territorial, baseada na relação entre seres humanos, a natureza, e sem esquecer dos encantados, né? Uma conexão entre saberes ocidentais e saberes indígenas sem hierarquia, mas sempre e sempre respeitando o diálogo. É preciso dialogar. E nós, indígenas, aprendemos a dialogar sem imposição. A gente não impõe, a gente dialoga. Não há uma imposição, há um diálogo. Tudo é na base do diálogo. Se não tiver diálogo, a gente não consegue chegar lá, né? E esse entendimento de educação interdimensional, a gente vai pensar, é algo novo, uma palavra nova, é nada. Os povos indígenas já vêm fazendo esse tipo de educação há muito tempo. Eu não falei para vocês há pouco que há uma diferença entre educação indígena e educação indígena e educação escolar indígena? Há uma diferença. A educação indígena é justamente isso. Aprender com o rio, aprender com os pais, aprender com a terra, aprender. E ele leva isso para a sala de aula, quando o professor não indígena vem e vai ensinar matemática, física, química, biologia, tará, e vai ensinar tudo isso, né? Então, é uma educação ancestral, que lá depois vão transformar no entendimento de educação interdimensional. E é isso, gente. Eu fico muito, muito feliz, né, de poder estar com vocês, de poder partilhar com vocês o entendimento de que o corpo se comunica, de que o silêncio se comunica, de que a terra se comunica, o sonho, os encantados, e tudo isso está intrinsecamente ligado à paisagem. A forma como nós a transformamos e a forma como ela nos transforma, porque também somos transformados pela paisagem quando nos permitimos transformar. Não é de qualquer jeito. Precisa de muita reflexão, de muito entendimento e de muito despreendimento. Nós precisamos nos despreender do nosso egoísmo, do nosso individualismo, do nosso eucentrismo e entender que nós somos tão importantes quanto uma formiga nessa paisagem, nessa natureza, nesse mundo, nessa casa comum. Muito obrigada.
Obrigada, Márcia. Muito emocionante tua fala, muito poética, nos inspirando aqui. Eu queria estabelecer um diálogo com você, primeiro, em cima do corpo, né? Você falou aí da questão dos grafismos, dos símbolos. Você está com uma blusa bonita com símbolo ali indígena, o É grafismo um grafismo, é. ali. E aí eu estive aí, eu estive em Tabatinga com os Marubo, né? Cheguei a participar de vários rituais com a Ayahuasca, com os Marubo. Não conheci os Omagua, teu povo, não cheguei a conhecer, né? Mas fui no Rio Amazonas, na fronteira, na tríplice fronteira que vocês chamam, né? Que Isso, conecta Brasil Peru e Colômbia. e Colômbia, né? Peru e Colômbia, é. Os três. E aí eu queria só fazer aqui uma performance, que eu já fui performática, da minha máscara ticuna. Então, eu acho que a questão da máscara, né, do grafismo, aqui do uso do material, então, que você descreveu, natural, da palha, né, que depois nós vamos ter também na arquitetura de vocês, das malocas, né, que a gente vem trabalhando aqui no curso também. E te fazer uma pergunta aí de uma filosofia profunda do pensamento indígena, né? Como Sim. vocês, eu estudei no Novo México com indígenas, PhD, sobre filosofia do pensamento indígena, e eles falavam isso. Vocês têm que entender que nós temos a possibilidade, né, lá eles, de estar no McDonald's, comendo um hambúrguer, mas, ao mesmo tempo, a gente não vai deixar de ser a águia, né? Não vai deixar de ser o animal que nós recebemos no nosso clã. Né? A gente, quando faz a iniciação na casa de reza, você recebe um animal que é aquele que te abençoa. Né? Como é que É. você vê esse corpo indígena, Márcia, na contemporaneidade? Como é que você acha que essa filosofia do pensamento indígena pode realmente inspirar, então, uma discussão mais profunda sobre alteridade, sobre esse abandono de um egoísmo, né? E abrindo esse diálogo, então, com a questão tão importante indígena. Desculpa, qual é a pergunta que eu estava te ouvindo, mas tentando ligar meu ventilador ali. Eu queria saber se você tem essa dualidade, né, que eles chamavam de dualidade, que você, ao mesmo tempo, você estava descrevendo, você é uma professora, você está na vida cotidiana, né, e, ao mesmo tempo, você tem toda o que você carrega no seu corpo, daquela herança, né, da questão espiritual mesmo, que você recebeu na sua infância e no seu nome. Se vocês, Onágua, têm carregam essa dualidade, como vocês lidam com isso no cotidiano? Na contemporaneidade, vivendo na cidade, né? Sim, Pois bem, não só os Omagua, né? Mas eu penso que todos os indígenas que têm vivência de povo, que nasceram numa aldeia e que vêm para a cidade, a gente não perde a identidade de ser quem somos, né? A gente vivencia, estuda, vive numa casa como eu estou aqui, de alvenaria, um ambiente urbano, sabe ir e vir, anda por restaurante, mas também a gente compreende que os ensinamentos e os saberes são intrínsecos a nós. Não é pelo fato de eu sair da aldeia e viver na cidade que eu deixo de ser quem eu sou. Eu sempre digo nas palestras que não existe uma cara de índio, né? Existe uma identidade que nos torna pertencentes a um povo. Então, a compreensão de fazer uma uca, que você chama de maloca, a gente chama de uca, né? Maloca na língua do branco, uca na nossa língua. Então, as ucas que são feitas, a gente sabe como é feito, né? A madeira que se usa. Eu morei numa de paxiúba, assoalho de paxiúba, cercada de paxiúba e coberta com palha de urucari, palha de ubim, como é que tecem as palhas, tudo isso a gente sabe, mesmo vivendo na cidade. Então, eu tenho, por exemplo, em casa, os meus cocais, estão todos aqui, né?
olhando para mim, cada cocá que representa um povo, das aldeias por onde andei, do sagrado que eu presenciei, está em mim, né? Os rituais vivenciados continuam na minha memória. Então, tudo isso eu levo comigo, na forma como eu territorializo o meu lugar, na forma como eu transformo a paisagem ao meu redor, na forma como eu usufruo, vou usufruindo das coisas sem acúmulo, né? Eu sou uma pessoa que eu não vou acumulando, eu tenho aquilo que eu necessito para viver, e sei dar o descarte certo a minha, ao meu, aquilo que não é mais, aqui nós vamos chamar aqui de lixo, né? Evitando o desperdício, evitando as sacolas plásticas, procurando dar um outro destino de reciclar tudo isso. Tudo isso faz parte da cultura que nós trazemos de aldeia. Bem verdade. Quem não tem vivência de aldeia vai ter uma outra forma de entendimento, que não é essa minha. Eu vivi com os ticuna, nasci na terra deles, vivi com eles até os meus 10 anos de idade, então eu tenho memória. E fora isso, quando eu fui para São Paulo de Olivença, eu continuei indo lá, e continuei indo ao Zomágua, e continuei indo em muitos povos, porque eu andava com minha avó era professora de aldeia, e minha avó era falante da língua, tanto ticuna quanto amágua. Minha avó era bilíngue, trilíngue, né? Porque ela falava português também, fluentemente bem. Então, minha avó era pajé, minha avó me ensinou as ervas medicinais que estão todas plantadas na frente de casa. Eu tenho uma roça aqui atrás, que a casa não é minha, é da sogra, mas tem uma roça aqui atrás, que eu fiz, né? Para manter a cultura da roça em mim. Então, isso é transformar essa paisagem artificial numa paisagem que é uma mágoa, e que também é ticuna, e que vive em mim. Então, eu penso que é por aí. Obrigada, Márcia Sandoval quer colaborar aí. Fala aí, Samuel. Gente, que maravilha, né? Márcia, muito obrigado mais uma vez aí por atender aos meus pedidos aqui, já deve ser o quinta, sexta vez que a gente faz alguma coisa juntos, queria registrar que é um imenso prazer sempre estar nessa colaboração, participando dessa rede, e principalmente aprendendo, né, um bocado de coisas, e sempre coisas novas. Assim, ou então coisas não necessariamente novas, mas coisas que são novas para mim, que eu não sabia, né? Então, isso é ótimo, porque não tem coisa mais feliz do que você estar em condições de aprender. Mas eu queria te agradecer aqui, em meu nome, em nome da DINA e em nome dos alunos, eu também sou docente dessa turma. Essa é uma disciplina no âmbito do meu pós-doc, junto com a DINA, que é minha supervisora também, e tenho a sorte de estar acompanhado sempre de pessoas marcadas pela generosidade, como é o seu caso, como é o caso da Diná, e o caso da Betânia, que é minha baita parceira aqui em Conceição, a gente trabalha sempre juntos, só com a ressalva, Diná, que você disse que ela é minha companheira de trabalho, porque eu não sei se o Zeca vai curtir muito isso que você falou, nem a Jana, né? Então, assim, apesar de que está tudo em casa também, a gente está até a nossa cerveja junto também, está tudo certo. Também com a diferença que nós somos Remo e eles são Paysandu, né? Tá vendo? A verdade é que eu queria comentar quando é que você vai tirar essa camisa, porque revendo aulas anteriores, você tem usado muito essa camisa. Sempre, né? Eu adoro essa camisa, cara. Eu fui para a Argentina e um cara lá se apaixonou por ela, queria me dar não precisa pagar essa conta, mas deixa essa camisa. Eu falei, negativo. Enfim, é bonita. Mas vamos lá, Márcia, eu fiz aqui, a gente já se conhece há bastante tempo, eu também já li bastante, né? Mas antes dessa aula eu dei uma olhada, né, no seu material, que é sempre muito prazeroso também, assim, em alguns livros seus e tudo, né? E eu fiquei feliz, porque uma parte do que eu ia meio que colocar para ti, eu já comecei mostrando meu caderninho lá no começo, porque eu tinha aqui pelo menos alguns pontos que eu queria, né, abrir para o diálogo, e eu acho que você colocou tudo, mas eu vou aqui só para registrar, dizer o que eu acredito que a gente poderia, né, extrair dessa fumaça, né? Primeira coisa seria essa relação entre
ciência e literatura, que são ciência, literatura e arte, né, que são os campos nos quais você atua para os povos indígenas. Qual a importância, né, da ciência, da literatura e da arte para os indígenas? Eu acho que você já colocou muito bem, né? Isso mostra até uma sinergia aqui muito interessante. Como geógrafo, eu só fiquei aqui querendo saber por que você saiu da geografia e foi para os estudos literários, mas você pode me responder isso no privado, deixa para lá por enquanto. Um segundo ponto, que eu acho que você colocou muito bem aqui também, né, e é incrível mesmo, que era a relação entre ancestralidade, gerações e saberes, especialmente, né, essa coisa relacionada à importância das mulheres na sociedade omágua, e que está muito bem colocado em vários momentos da sua obra, a partir da relação de transmissão, não é uma palavra muito boa, né? Mas essa relação de ensinamento que passa da avó até a neta, né? Como a gente sabe que em outras sociedades é do avô ao neto, então essa relação, essa questão intergeracional é muito importante, você colocou, eu acho que se você quiser falar um pouco mais sobre isso, ótimo. Um outro ponto que eu achei assim, incrível, que também você colocou, e eu ia te perguntar, ia te pedir para você falar sobre isso conosco, caso você não trouxesse, era essa coisa do diálogo com a natureza, especialmente essa coisa de ouvir o rio, né? O silêncio do rio, e aí eu acho que você colocou isso muito bem. Me lembro não apenas do seu próprio trabalho, como também de um trecho memorável de um dos livros do Krenak, em que ele diz assim, que uma pesquisadora foi até a aldeia para tentar, eu já citei isso 200 vezes aqui nessa aula, talvez, mas enfim, vai mais uma vez, que a pesquisadora foi até a aldeia, né, para conversar lá com a velha senhora, lá com a liderança, com a sábia da aldeia, e ele então levou essa pesquisadora e ela estava lá próxima a uma rocha, né, e não falava nada, em silêncio. E essa pesquisa, e o Krenak então falou, você aguarda aqui que ela vai te atender. E aí o tempo foi passando, né? E nada. E depois de 1 hora, sei lá quanto tempo, essa pesquisadora veio até com essa ansiedade que é característica de nós pesquisadores, né? No mundo super veloz que é o mundo da academia, ela foi então e perguntou ao Krenak, ela não vai me atender? Ele falou, vai, só que agora ela está conversando com a rocha, é a vez da rocha. Né? Então, assim, é muito interessante. Então, quer dizer, eu acho que o teu trabalho, junto com o do Krenak, trazem para a gente essa dimensão de que a natureza ou a paisagem, se a gente quiser, como você bem colocou, fala conosco e, de alguma maneira, é possível escutá-la. Né? E isso passa muito pelo sentir, pelo sensível, que eu coloquei até uma nota aqui, que eu me lembrei da época da minha tese de doutorado, em que eu fiz esse mergulho epistemológico profundo lá na filosofia clássica, até a física quântica, e a gente quase esquece que o próprio pensamento kantiano ele tem por base o sensitivo, né? O que você sente, você processa, e aí transforma em uma percepção, e só então, depois disso, que você analisa as percepções e chega ao conhecimento. Isso é Kant. Acontece que, esse é o conhecimento na noção do Kant, mas acontece que hoje a própria ciência moderna em crise, ela relegou o sentido, né, das coisas, o sentir as coisas, e com isso praticamente jogou o sentido das coisas fora também, para um plano muito inferior em relação à percepção e em relação à intelecção, né? Que é o processo efetivo. Então, é muito interessante colocar aqui que isso não é nenhum tipo que é um conhecimento válido também até a partir do próprio paradigma científico, né? E que sentir é preciso ainda. Aí um outro ponto que eu tinha colocado, que você trouxe, tem a ver com essa relação entre o humano e o não humano, no teu trabalho, que está muito presente aqui, eu coloquei aqui, ó, Boiúna, Mapinguari, Boto, você trouxe tudo isso aqui para a gente, né? E aí eu faço um adendo, porque você sabe que eu trabalhei com isso na minha tese de doutorado, eu diria que a gente vai, então, está até na bibliografia do curso, esse livro, né? Que a gente vai, então, está, então, diante de uma relação entre natureza, o que é natural, e aquilo que é sobrenatural, que é
o universo das encantarias. Então, efetivamente, um diálogo entre dois mundos. Um mundo palpável, inclusive passível de descrição a partir da biologia, né? E um outro mundo que habita a cosmologia dos povos indígenas e que nem por isso deixa de ser igualmente importante, né? Então, eu acho que é uma riqueza muito, algo muito bonito, né? Na literatura indígena como um todo, no teu trabalho, inclusive, é uma digna representante da literatura indígena. E aí, diante disso, finalmente, eu queria, então, te perguntar, agora sim. E eu fiz outras anotações a partir da sua fala, que foi muito bonita também, vieram muitas coisas aqui, mas eu vou deixar para depois e vou te perguntar. Assim, da minha pergunta, só uma coisa também que eu queria ressaltar, né? Nessa relação entre natureza e sobrenatureza, tem essa relação de familiaridade com a natureza. Você fala, meu irmão rio, né? O rio é meu avô, então, quer dizer, a natureza, não só ela, nós somos parte dela, como somos parentes dela também, dentro dessa perspectiva que você traz do que é ser parente. E aí, Márcia, diante disso tudo, a minha questão, que eu trago para a nossa conversa, é uma questão muito simples. Qual é o recado da literatura, da arte e dos pensamentos, no plural, indígenas, né? Para a gente não reduzir também a coisa a uma coisa só, para a ciência moderna em crise? Qual é o recado, no fim das contas? O que a gente pode aprender e apreender? O que na sua visão, seria a lição ou as lições que a gente pode assimilar a partir da literatura indígena e da arte indígena no momento que a gente vive atualmente? Obrigado novamente por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Sandoval. Justamente, eu sempre digo, né, como escritora, já são 14 livros publicados, está saindo agora, então são 15. Outubro sai Flor de Moreru. E eu sempre digo que a nossa literatura é uma forma de partilhar saberes, é uma forma de procurar criar esse vínculo do leitor com a natureza, no entendimento de reconexão mesmo, do entendimento de se reconectar. Há uma preocupação, e a gente está numa preocupação muito grande de preservação da natureza, de dizer que nós já entramos no processo de não retorno, de desertificação da Amazônia. Isso é verdade, isso não é exagero, mas isso tudo está acontecendo justamente porque nós perdemos o entendimento de que devemos respeitar. Assim como a natureza nos respeita, nós precisamos respeitá-la também. Respeitar a natureza não só como sujeito de direito, mas respeitar a natureza como parente. Quando eu digo parente, eu me comprometo em cuidar daquele ser, seja ele humano ou não humano. Quando eu chamo de parente, eu não chamo de parente para qualquer pessoa. Parente é o maior título que um indígena dá a uma outra pessoa, seja ela indígena ou não indígena, ou a um ser. E a gente chama todos os seres de parente. O papagaio é parente, o macaco é parente, o rio é parente, né? O rio, ele é o nosso avô, bisavô, tataravô. Ele é um ancião. A gente compreende que existem os encantados que protegem o rio. Quando eu fui na aldeia Caruci, que eu fui dar aula para os Arapiuns, eles me apresentaram a dona Zenaide. E aconteceu um pouco parecido com essa história do Krenak, que eu já sabia. Ele, igual você, também não cansa de contar, né, para a gente, repetidamente, e a gente escuta, porque tem que respeitar os mais velhos, né? Se ele quiser contar 300 vezes, a gente escuta da mesma maneira. Então, eu fui com disciplina prática de campo, na geografia, né? Eu fiz doutorado em linguística, mas ainda atuo na geografia, atuo direto na geografia. Então, e eles disseram assim, nós vamos escolher o campo. Tá bem. Quem falou isso foi o seu Domingos, ele era o cacique,
e o Leandro, o pajé. Perfeito, quem sou eu para, né? Tanto que eles escolheram o campo para lá e a gente organizou a turma e foi. E aí o seu Domingos falou, nós vamos começar primeiro, parente, professora parente, como eles me chamam, pela casa da dona Zenaide. Nós vamos te mostrar os pontos sagrados da aldeia. Eu falei, tá bem, muito obrigada, né? Eu não sei se eu mereço, mas eu agradeço. E o Leandro disse para mim, e quando a gente chega lá, você pede para ela curar teu ouvido, que eu tinha uma infecção no ouvido, e ela vai te atender. Falta um pouco de água assim, que ela vai te atender. Na minha ignorância, eu imaginava encontrar a dona Zenaide, uma senhorinha que ia me receber com os filhos. E nós caminhamos praia acima, no sol de 7 da manhã, porque tinha que sair cedo, porque o sol não é praia, tava nesse período de verão, então sai a praia deles, na frente da aldeia. E haja andar naquela praia. Eu, em dado momento, eu perguntei, mas a gente não chega na casa dela, não? Eu não vejo nada, só praia. Aí eles disseram, calma, nós já estamos chegando. Daqui a pouquinho disseram, chegamos. Eu olhei para o lado, só tinha rio e a praia. E eu disse, mas eu não estou vendo a casa, seu Domingos. Aí ele olhou para um recorte de, aqui está o rio, e fazia uma roda, assim, de barro mesmo, como se alguém tivesse moldado com as mãos aquilo ali. Aí ele falou para mim, é aí a casa da dona Zenaide. Então eu me eu caí na real de que eu estava diante de uma encantaria, de uma encantada, e não de uma pessoa, né, fisicamente, como eu estava esperando vir. E eu, ai, e eu pedi desculpa, né? Eu disse, desculpa, desculpa, Leandro, desculpa, seu Domingos e a turma. Eu, na minha ignorância, aí o Leandro disse, não, professora, está tranquilo. A dona Zenaide, ela existiu como, em forma humana, como eu, como a senhora, mas ela se encantou com os 3 filhos aqui, e ela está aí, ela mora aí com os 3 filhos, por isso que a gente não pode fazer fogueira aqui na praia, fazer ritual aqui na praia, porque ela não gosta de barulho, porque vai acordar os filhos dela. Então, aquilo é de um sagrado tão profundo, tão bonito, que você não, você para e pensa, será que eu mereço tudo isso, né? Será que eu mereço estar diante de tudo isso? E aí, eles me falaram do seu merandulino. Me falaram do seu merandulino, me falaram de um outro encantado. E, recentemente, meu aluno passou. Um deles era Munduruku, que estava lá naquela aula. E ele passou, o Luiz, passou no mestrado e disse, professora, eu estou tentando mestrado e eu vou falar do seu merandulino, da dona Zenaide, do seu fulano. Eu falei, tá, Leandro, Luiz, como que tu organizou essa estruturou legal? Professora, eu estruturei, você ensinou muito bem a gente a estruturar um projeto, e eu dava aula para eles de 7 às 10, de 11 até 3 da manhã, aqueles que quisessem mostrar o seu TCC, que tivesse com dúvida, e eu, então, tiraria a dúvida dos que quisessem nesse horário, que era o que a gente tinha, para depois ir para a aula de novo, às 7 horas da manhã. E eles diziam para mim que era sobre-humano que eu estava fazendo. E eu dizia, mas eu estou fazendo com muito amor e carinho, porque eu sei que vocês estão com dúvida. Vamos lá, um por um, vamos na lousa, vamos ver agora do Leandro, que vai falar sobre isso aqui. Como é que está a introdução? O que você pensou aqui? Tal, tal. Eu ia organizando, né? E aí, eles passaram e o Leandro disse, será que eu vou passar, professor? Eu falei, claro que vai. Você vai passar porque o Merandolino, a, a dona Zenaide e todos os encantados querem que tu passe, Leandro. Porque você vai falar consagrado. Você vai falar deles de uma maneira sagrada, com respeito. Aí ele me perguntou, a senhora vai me orientar? Eu disse, não, você vai ter um orientador, Leandro. Mas eu posso lhe orientar por fora, como eu sempre fiz. Então, ele vai reunir alguns indígenas para fazer um ritual onde o merandolino aparece.
porque o Mirandolino aparece em sonho para ele dar as coordenadas. E pediu que ele fizesse esse ritual. E pediu que fossem escolhidos os participantes. E ele me ligou anteontem e disse, professora, a senhora é uma das minhas escolhidas por ritual. Eu disse, não, Leandro. Por que, Luiz, por que está me chamando? Eu acho que tem que ser de lá, do Baixo Tapajós. Não, professor, eu quero que a senhora esteja. E eu, então, preciso de um ritual que eu sinta, né, para sentir, para participar, para vivenciar. E eu estava muito preocupada no pós-doc, onde eu ia encontrar uma aldeia que me proporcionasse um momento desse, né? Que não fosse só midiático e tão pouco festivo, mas que fosse consagrado, que eu sentisse o espiritual, que eu sentisse as encantarias junto. E o Mirandolino me presenteou. E eu vou estar, então, com o Leandro, vou ajudá-lo e ele vai me ajudar. Então, eu acho que é por aí. E sobre a minha entrada no doutorado em letras, a Ivânia me dizia que não tinha nenhum indígena no PPGL e que tinha um professor lá chamado Cid, que dizia que orientar indígena dava trabalho, e ele estuda Ele estudou um povo lá do Amazonas, esqueci o nome agora, Apurinã, os Apurinã, trabalha com os Apurinã, e ele dizia isso, né? Ivânia, pois quando eu abrir o edital, tu me avisa. Vou prestar, vou fazer meu projeto, vou tentar, e você vai ver que eu vou passar. E ela me avisou, eu disse, não, Ivânia, eu estava só brincando, não, agora você vai ter que tentar. E eu tentei, passei em primeiro lugar geral do PPGL, né? Então, depois que eu passei em primeiro lugar, deu vergonha não cursar. E aí eu fui, mas é todo voltado para geografia. Uma hora eu te mando. Eu mandei ontem para o Milton Ratum. Então, como tenho um amigo meu lá em Pernambuco estudando no mestrado, ele estudou a minha literatura. No doutorado, ele está estudando epistemologia baseada nos meus poemas, epistemologia da Cambeba, né? A partir do que eu produzo de literatura. E no pós-doc ele vai estudar a minha literatura agora no sentido midiático, né? Nas redes sociais, os podcasts que eu participei, tal. Então, ele já está pensando isso, né? Eu falei, então tu vai te especializar em mim. Eu falei, muda, rapaz. Ele disse, não, eu já comecei no mestrado, eu vou até o fim, estudando a Márcia Campbell. Então, ele leu a minha tese, ele deu a dissertação e leu a tese. Ele dizendo para mim que ele leu linha por linha. E aí, então, descobriu em 4 páginas, 4 erros. Saberes, eu esqueci o né? Ficou sabres. Ele falou, Márcia, tá sabres, aqui. Eu fui e mudei, porque eu tinha que mandar para o Milton, né? Aí mandei para o Milton Ratum, que também queria ler, e mandei para a Companhia das Letras, que provavelmente vai virar livro, né? Então, eu falo sobre... eu trabalho a questão da análise do discurso. Eu sou da linguística, mas trabalho com análise do discurso. Então, vou trabalhar essa relação estabelecida entre o Zomago do Brasil e do Peru. Então, fiz uma pesquisa lá no Peru, com o Zomago de lá, fiz no Brasil, interliguei isso e deu a tese, né? Eu li a tua está bem interessante, porque está bem dentro da área da geografia. Eu não pude sair da geografia, porque era a minha base, né? Eu li a dissertação inteira também, página por página, que é maravilhosa. O sinal, já comentei aqui na aula lá na aula de abertura com Antônio Oyuela, sobre a tua dissertação, sobre o Zomágua, né, sobre a questão dos reinos, ali, que é muito interessante, tá, gente, o trabalho dela. Por isso que eu não aceito que ela tem. Não é brincadeira, tá, Márcia? Não tem problema. Agora, eu não sou assim nenhum imortal da Academia Brasileira de Letras, mas eu também gostaria de ler sua tese de doutorado, se você puder mandar para mim, tá bom? Eu vou te mandar. Aí olha só, Sandoval, quando tu receber... Alguém está falando. Eu estou falando, manda para a gente botar na bibliografia do curso, para todo mundo ler. Eu mando sim, eu vou mandar para o Sandoval, aí ele entrega assim, olha, a senhora faz isso. Passa para a gente, tá?
Com todo prazer. Aí Não sou você nenhum vai mil, ver, Sandoval, que mas tem muito da geografia lá. Eu não saí da geografia. A minha orientadora dizia assim, ó, eu falei, eu não entendo esse tal de Foucault, pelo amor de Deus, eu não entendo. Ela disse, mas escreve. Escreve como se estivesse fazendo. Então, eu disse, olha, se não for na linha da geografia, não vai dar certo, e Vânia não vai dar certo. Ela disse, não, escreve, e depois deixa que eu vou ler e vou te dizendo onde entra o Foucault aí, onde entra fulano, onde entra Beltrano. E aí eu sentei com ela e disse, ó, tá vendo aqui? Você falou assim, isso aqui é um pensamento Foucaultiano. Vamos, coloca o Foucault aqui, você vai ler isso aqui, assim ela foi, essa foi ela diz assim, a minha orientação foi só sobre Foucault. É muito legal. Márcia, a gente te fez um convite, eu passei no Zap para você escrever um texto também para o livro que a gente vai publicar com o curso, tá? Vai Professora, eu sair, adoraria, vai mas sair eu sei que você está muito ocupada, mas professora, eu estou nesse pós-doc, eu não estou tendo tempo nem para escrever direito ele, porque Mas eu essas sobrevivo das suas palestras. reflexões que já estão prontas, assim, só você dar uma ordem para ter a tua participação no livro, vai ser muito legal, se você puder, tá? É porque eu não consigo escrever 15 laudas, né? Porque ou Ah, eu não, coloco. não é 15, não, é pequenininho. A Silvia, Ah, dessa tá. vez, que ela que está organizando, ela botou uma coisa bem pequena. Ah, então dá. 3, 5 4 laudas, páginas, até 5 5 laudas dá para páginas. fazer. 5 páginas é algo bem curtinho, só 5 páginas, tá? Pronto, dá, sim dá. Aí dá. Depois vocês me falem qual é o tema. Qual é o tema que querem que eu Olha, escreva? o nome do curso é Paisagens Transculturais, Malocas como Saber Indígena. É esse que a gente... É porque somos aqui, a maioria, arquitetos urbanistas, né? Mas tem o geógrafo aí, tem outras áreas, mas a gente está na Escola de Arquitetura e Urbanismo. Então, a gente centrou na casa, né? Como você Tá. fala muito da paisagem, a paisagem também é a nossa área. A área do urbanismo é o conceito de paisagem, né? Do território, enfim, do espaço, né? Então, as suas reflexões são muito importantes, porque são filosóficas, né? Eu acho que você usou esse termo que a gente é humano, mas que nós perdemos o humanismo, né? No meu tempo, eu fiz colégio, eu fiz filosofia e colégio de freira, a gente chamava humanismo isso, porque é exatamente como humano, os valores humanos têm que ser valorizados, né? E você citou o caso do Galdino e de outros que foram exterminados pela ignorância, né, da cultura, da falta de possibilidade de entender o outro, né, da alteridade, de entender outras linguagens, de entender que vocês têm um saber ancestral. O saber indígena, se a gente pensar que o Brasil, América do Sul, é um território dos mais antigos do mundo, né? Temos datações de 30 mil anos. Então, é algo assim muito ancestral que vocês têm que agora cada vez mais trazer para nós, né? Para que esse humanismo não morra, né? Na atualidade, nesse mundo aí tão complicado que a gente está vivendo. Muito bom, muito boa a tua reflexão. Fiquei muito feliz, eu venho de família de poetas também. Afonso Guimarães, um poeta simbolista, era meu avô. Meu filho é poeta, meu irmão. Muito poeta na família também. Ana Luísa quer falar. Ana Luísa trabalha com os Guarani também, em Paraty. Márcia, quero te agradecer. Minha câmera estava desligada e que bom, porque assim, eu chorei muito na sua apresentação, fiquei muito emocionada, muito bonita, muito poética, assim, na sua fala. E fiquei muito emocionada com o que você falou sobre a questão do rio que corre em mim, principalmente nessa coisa do rio como parente, porque eu cresci na beira do Rio Grande, né, porque minha família de interior, e eu acho que, assim, desse percurso todo, né, que a gente vai para a cidade grande, vai para a academia, eu acho que eu estou sempre buscando esse rio dentro de mim. Eu tenho até uma prática que eu faço com frequência no Google Maps mesmo, né, ficar vendo onde que o Rio Grande deságua e relacionar isso com a minha vida. E essa coisa né, você perguntou
qual é o rio que corre em mim, e eu tenho exatamente um escrito falando o rio que corre em mim. Eu fiquei muito emocionada, eu quero te agradecer muito, assim, pela sua fala. Achei muito bonito, assim, como você relaciona, né, os elementos da natureza, não relaciona, né, como que reconhece a natureza como parente, né, eu acho que isso talvez seja um ponto essencial, assim mesmo, do pensamento que a gente vem debatendo, né, nessa contemporaneidade aí. E eu fiquei muito interessada, fiquei muito feliz também quando você mostrou a fibra do tucum aí. E aí, não sei, na pergunta de quem você falou alguma coisa sobre as técnicas também, de que você sabe como que constrói o K, né? Não sei se é o K que você falou. E eu fiquei muito interessada em saber, nessa questão da educação interdimensional, como que é a relação das crianças, né, e dos estudantes com essas técnicas, né, seja de construção, seja no artesanato, seja no vestuário, não sei como é que isso se dá, mas principalmente na construção, né, na arquitetura, que é um pouco o que eu estudo, e que me interessa muito, assim, porque você falou muito também sobre a questão dos grafismos, representar a identidade, né? E eu sinto, né, a pouca vivência que eu tive, mas do pouco que eu pude perceber, o quanto que essa identidade na arquitetura, ela veio se perdendo, né? E como que é dentro dessa educação interdimensional, esse ensino dessas técnicas, né, que estão muito relacionadas com os elementos da natureza, né, com a natureza em si. E é isso, te agradecer. Muito bonita a sua fala. Obrigada, Ana. A Ana, você me fez lembrar uma fala de um amigo meu que é do SESC, aqui de Belém. Ele é diretor do SESC. Ele disse, Márcia, quando eu estava casado com o ex dele, ele perguntou para esse companheiro dele, que é arquiteto e que trabalha em Belém, disse assim, mas, puxa, você só trabalha, ele trabalha com interiores, você só trabalha coisas que remetem a outros países, a França, tarará, né, os países assim. Aí ele falou, porque, Rodrigo, aqui em Belém, eles não querem que a gente envolva nada que é da Amazônia na arquitetura daqui. Então, aí que ela fala, né, a Ana fala na questão da identidade, que ela sente que está se perdendo. É por aí mesmo, sabe? Como que a gente não quer ter, por exemplo, na casa da gente, referências que tragam memórias da nossa identidade. Se eu der uma passeada aqui por casa, vocês vão ver uma instalação que eu fiz só de canoa com remos. Por quê? Porque me remete que o Cambeba, ele é construtor de canoas, ele foi o primeiro povo a construir canoas e a ensinar outros povos a construírem canoas e a remar. Tanto que eles faziam trocas de produtos, né? Então, eu tenho uma instalação que eu mesma fiz, cada vez que eu vou ao Amazonas, eu trago uma canoinha, e já trouxe uma de Tefé, já botei lá, e já estou ligando, já liguei para o meu irmão, que ele vai vir a Manaus, eu mandei ele trazer mais 13, porque eu já vou colocando, eu falei, as canoas estão indo, tem uma canoa, depois eu posso, antes de terminar aqui, eu posso mostrar como é que ela está ali. Então, as crianças de pequeno, Ana, elas aprendem a identificar o tipo de palha que vai cobrir as casas. Ela aprende a identificar árvore por árvore, o que é árvore madeira de lei, qual é a árvore que é resistente ao cupim. Vocês sabem o que é teca? Quem conhece uma teca? Quem já viu uma teca? Essa é uma árvore resistente ao fogo. Nem o fogo destrói essa árvore. Então, existem plantações de teca dentro das aldeias. A grossura dela não chega né, esse diâmetro aqui de grossura. Até que ela não é uma árvore tão grossa, ela é assim, né? Tanto que ela até a menorzinha assim, ela é feita para fazer os caibros, para fazer colocar assim, enfim, a estrutura da casa é feita de teca, porque
se nem o fogo destrói ela, faça uma ideia o cupim, né? Então, é uma árvore muito resistente, e aí nós temos quem já ouviu falar de acapu? Quem conhece o acapu aí? Tipo de árvore para construção de casas, não? Pois é, nós temos acapu, nós temos o acapu também é usado, né, muitas vezes para construção de casas. A paxiúba, ela é uma árvore que ela dá umas raízes que são visíveis. A paxiúba, ela tem a raiz com espinhos, então a gente consegue tirar um pedaço da raiz da paxiúba e ralar jenipapo, ralar banana, ralar macaxeira, a gente usa também para outras coisas a raiz da paxiúba, e a paxiúba, ela é usada ou para cercar as casas ou fazer assoalho. Eu já, no lado de casa, lá em casa, na aldeia, a gente tinha, a nossa cozinha era toda de assoalho de paxiúba. Só que naquela época as madeiras eram mais em abundância do que agora, né? Agora a gente não pode mais usar tanto a madeira porque vai exaurir o recurso. E por isso que as casas hoje nas aldeias são, na maioria, de alvenaria, tijolo e telha, ou zinco, porque a palha de urucari, a palha de ubim, hoje já são raríssimas, né? Então, não, tem que deixar se renovar, a natureza se renovar, porque se for tirar o que tem, vai exaurir o recurso. Tanto que para encontrar flecha, agora andam quilômetros e quilômetros de distância para encontrar a flecha, para fazer o arco e flecha. Né? E as crianças, elas participam da construção das casas, os meninos praticamente, né? Eles participam da produção do roçado, que tudo isso é para aprender, para olhar como é que está sendo feito. Quando o menino já chega na idade de 11, 12 anos, ele já é submetido ao ritual de preparação para ser guerreiro. Esse ser guerreiro vai permitir a ele entrar na mata para caçar, para apanhar genipapo. Eles se juntam, os homens se juntam para colher genipapo, e sempre levam os menorzinhos é que sobem, os mais velhos vão só aparando o genipapo para colocar no cesto. E isso, para tudo isso, tem um ritual. O genipapo não pode bater no chão, porque se bater no chão, o espírito dele fica zangado e não vai produzir o líquido que vai pintar os corpos. Então, na produção do grafismo, nós temos ali a matemática, porque para fazer um trançado de uma cestaria, para trançar uma cestaria, nós precisamos ter a matemática de como esse cesto vai ser trançado, né? Esse é um cesto. E ele precisa ter a matemática certa para que possa ser trançado, né? A cor que vai ser pintado, o grafismo que vai ser desenhado. Então, tudo isso, o tipo de palha, essa palha que faz esses cestos, ela também já entrou no processo de... A gente não pode mais produzir tanto, porque ela já está... O recurso já está sendo exaurido, né? Não que o indígena tenha usado, mas é que o processo de desmatamento e queimada vai destruindo com a floresta. Então, as crianças aprendem, isso aqui foi feito por uma criança, ó, numa aula. Isso é educação interdimensional. Então, e aqui tem farinha mesmo, ela está pesadinha, ó. Aqui tem farinha. Então, a criança vai aprendendo a tecer a tala, a saber qual é a palha que vai cobrir esse cesto, para então ter a farinha aqui dentro, né? E assim é que a gente vende a farinha na feira, desse jeito. Com a matéria-prima que a própria natureza nos dá. Isso também entra no que vocês estão estudando, porque quem trabalha com arquitetura, né, inclusive com interiores, eu já vi, eu vou muito por... Se vocês forem aqui, deixa eu ver, aqui está o meu tempo de
de carga de celular. Então, quando a gente vai pensar essa questão dos interiores, eu, por exemplo, eu gosto de trazer a realidade da vivência do meu povo. Isso aqui é uma instalação. Essa é uma instalação que eu fiz. Usei uma canoa. Usei uma canoa. Remos Tembé, canoa Cambeba, remos Tembé, e depois fui colocando outras canoas, né? Aqui eu estou usando uma cestaria que eu trouxe lá de Manaus. Lá de Manaus, deixa eu ver se eu apago essa luz para ficar melhor de ver qual é a que liga ela. Eu trouxe lá de Manaus essa cestaria. É lá do Alto Rio Negro, dos povos do Alto Rio Negro. Então, se tornou a luminária. Aqui são do povo do Peru. Eu fui lá e esqueci o nome agora. As mulheres que desenham, são notas musicais. Elas tomam a ayahuasca, elas têm as mirações e desenham as notas musicais aqui. Aqui em cima é um jamanchim. Deixa eu tirar que é melhor. Aqui em cima é um jamanchim. Esse jamanchim, ele é o aiuai. Aqui as mulheres carregam seus produtos da roça, né? Então, a casa toda, eu também sou fotógrafa, tem um pouco da minha arte aqui também. Então, a casa toda tem, aqui são cerâmicas, todas panelas de barro. A casa toda é territorializada pela minha... E tudo organizado por mim, né? Eu vou comprando, Inclusive, eu tenho para mais de 30 povos aqui, em artefatos, né? Eu tenho um acervo, na verdade, esse é um acervo meu, particular, Márcia, sem contar os cocais, né? Márcia, Hã? te pergunto, você já pensou em organizar uma exposição? Você sabe que, assim, o meu projeto de pós-doc, junto com a Dinal, o objetivo é montar uma exposição. Você já pensou nisso? Vai acontecer uma exposição de alguns dos artefatos que eu tenho, dia 16 e 17, aqui em Castanhal. Eu estou só esperando ver se eu alugo porque o meu acervo está ligado ao Museu Nacional do Índio. Então, eles me disseram que para fazer isso, eu tenho que acondicionar pelo menos os cocais. Eu não posso levar os cocais assim, que o povo não tem respeito, vai querer tocar. Então, são penas já bem antigas. Esse é um cocá funiô, que está aqui. Tem um cocá ali, quem me deu foi um cacique que já morreu, né? O Curaqué. Então, são coisas assim muito delicadas, que eu tenho que ter aquela moldura, não sei como é que chama, aquele negócio assim que você põe o artefato dentro, sabe? Para também não se soltar a pena, não deteriorar. E vai ter, sim, eu vou expor dentro de um projeto que passou meu da Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc, não. É uma dessas leis de incentivo aí que passou, e eu vou fazer essa exposição unida à palestra sobre arqueologia. Quem vem dar essa palestra é o Tijolo. Ele vem de Manaus, o Carlos Augusto, né, que é doutor em arqueologia. Como, por exemplo, aqui, ó, eu também tenho, quando eu vou dar palestra por aí, que eu posso levar, eu mostro, por exemplo, as cerâmicas, né, de achados arqueológicos. Isso aqui foi achado em sítio arqueológico dos Omágua Cambé. Mas também tem ossadas petrificadas. Isso aqui foi achado lá numa praia, que agora eu mandei um amigo meu dar uma olhada, porque o Carlinhos, meu filho, ele se interessa muito por isso, e ele queria conhecer. E eu queria levar ele nessa praia onde eu fiz onde eu encontrei isso, mas me disseram que agora o canal do Rio mudou,
do rio Solimões, e aquela praia não existe mais, ela agora virou o canal do rio onde passava, né? Que é uma praia pertencente à comunidade do povo de Cuna, o Mariuaçu, lá em Tabatinga. Então, isso aqui, ó, isso aqui é um achado em formato também, né, de boca, de olho. Então, eu tenho esse cesto aqui cheio de... E, às vezes, eu vou dar aula, assim, levo e apresento, e faço uma exposição aqui em casa, só com as cerâmicas. Mais importante, mais do que mostrar as cerâmicas, é ter a certeza de que o Sandoval está IFAM... mostrando as coisas dele lá. Mostra aí, Sandoval. Está mostrando umas lanças. O que é aquilo dele? A gente foi chamado, mas depois não foi para frente, né, Sandoval, para fazer uma exposição lá no Canadá. Então, tem que olhar se ele ainda está de pé, o Jack London. Eu não tenho tanta intimidade assim, com essas coisas como a Márcia, então quase que eu derrubo tudo aqui. Isso é o que? Uma lança? Isso é um arco. Arco e flecha. Eu ganhei aqui um bocado de arcos. Ganhei mais ou menos, né? Comprei por preços bem módicos e há um tempo atrás eu guardo com muito carinho. Aí tem um monte de coisa aqui também, mas assim, além de pedras, rochas, né? Que é o nome social. Eu tenho uma pequena coleção Guarani, que eu trabalhei muito tempo com os Guarani. Mas o que eu tenho de mais valioso aqui, eu ganhei de um aluno de presente, que é isso aqui. Que é uma machadinha daquelas. Foi um isso aluno aqui em Conceição do Araguaia. Agora, tem uma história engraçada, sempre tem, que uma vez, na época da FUNAI ainda, eu fui até o Rio Madeira, lá no aldeia Javari, na fronteira com a Bolívia, e passei 15 dias lá, então, assim, tomei banho no rio, fiquei lá um bocado de tempo, fui abandonado pela FUNAI lá, e só voltaram para me resgatar 15 dias depois, num lugar onde não tinha nem como sair, né? Mesmo que eu quisesse, não tinha como sair, que era muito longe. E aí, quando eu fui embora, eu fui lá, eu fiz muita amizade lá com um pajé lá na aldeia, e estava todo dia na casa dele, passava o dia inteiro lá. Aí, antes de ir embora, eu fui lá me despedir dele. Ele falou: você já vai, meu filho? Ele não falava português, tinha lá um tradutor que traduzia tudo para mim. Ele falou: ele gostou de você, disse que vai ficar com saudade, tudo. Aí, tá te dando um presente. Aí veio lá de dentro uma criança com uma tartaruga assim, com 2 metros. Ele ganhou de presente do avô dele quando ele era criança, tem até hoje. Tá te dando de presente. Eu falei: meu Deus, gente, como é que eu vou fazer para... Eu morava em Brasília. Como que eu vou fazer para voltar com isso para Brasília? Imagina matéria, né? Sandoval no Jornal Nacional, geógrafo da FUNAI preso no aeroporto, tentando trazer uma tartaruga da aldeia. E aí... Márcio, vamos pensar a exposição com o Sandoval. O Sandoval está animadíssimo para fazer um museu local e uma grande exposição. A gente marca uma reunião para montar. Vamos, Sandoval? E a Beta é minha parceira nesse projeto também de pátria. Bom, a Beta, Ana Luísa também está envolvida, Silvia, todo mundo aqui. A Amanda também está aí. Gente, eu vou dizer por que a Beta conhece a Teca, é porque ela é casada com o engenheiro agrônomo, tá? Eu gostaria de pedir licença a vocês, eu preciso sair agora. A aula também já acabou, mas eu tenho um compromisso. Vamos terminar, então. Muito obrigado pela... Eu que agradeço, viu? Mas olha, Márcia, muito obrigado. Muito obrigada. Infelizmente, eu não posso ficar mais um pouco, porque eu tenho outro compromisso já agendado e é presencial. Obrigada, tá? Maravilha. Já está bem na hora, 8 e pouco. Tchau, tchau. Tchau, Márcia, valeu. E é isso, gente. Então, por hoje, a Diná saiu antes de nós, então vou pedir para a Silvia concluir aí a gravação e desejar aí a Renata e Beta sejam bem-vindas, tá?
As aulas aí as aulas anteriores já foram disponibilizadas, tá? Fique à vontade para fazer contato com a gente aí se houver qualquer dúvida. Fiquei pensando aqui, Amanda, como que a arquitetura de guerra se apropriaria desses recursos naturais e tudo, especialmente junto aos povos indígenas, sempre teve essa coisa de criar hospitais. Eu próprio participei uma vez de um hospital de campanha desses e tal. Eu acho que é uma conversa que a gente pode ter em outro momento. Ficamos por aqui, né, gente? Espero que tenham curtido. E bye. Johnny, Alfredo. Até semana que vem, gente. Tchau.